Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E no vídeo de hoje eu resolvi dar uma pausa aí nos vídeos da Booktubatona, porque é importante responder essa avaliação, digamos assim, entre os melhores e os piores livros que eu li este ano, que é a famosa brincadeira aqui no Booktube da tag dos 50%. A tag funciona da seguinte maneira: eu vou responder as 15 perguntas pra vocês e falando sobre os livros que eu gosto, que eu não gosto, personagens, experiências literárias e por aí vai. Antes de tudo, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos quando eles saírem aqui e fique ligado, porque embora eu tenha parado hoje de fazer os vídeos da Booktubatona só para responder essa tag, até o dia 4 eu vou estar postando com maior frequência aqui no canal, se não todo dia, a cada 2 dias. Então vem participar dessa Booktubatona com a gente, combinado? A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2020? O melhor livro que eu li até agora em 2020 foi Ciranda de Pedra. Quem viu a resenha de Ciranda de Pedra sabe que eu gostei muito desse livro. Foi um livro que me trouxe uma experiência absurda, assim, de imersão com os personagens, de imersão com a forma da escritora, né, de colocar no papel tudo aquilo que ela precisava colocar. Além de ser uma história linda, que já foi adaptada em 2 novelas, e a gente sabe o tanto que a Lígia Fagundes Telles é maravilhosa escrevendo, né? Eu acho importante que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer a obra desse tesouro nacional aí, que é a Lígia Fagundes Telles. Pergunta 2. A melhor continuação que você leu até agora em 2020? Pra mim, a melhor continuação foi Insurgente. Eu realmente gostei muito da série Divergente de livros. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim. Insurgente, como começa exatamente depois que termina o Divergente e vai dando rumos muito concretos ali pra essa saga, eu fiquei muito feliz. Foi um livro que me deixou a noite inteira ligado, assim, lendo, sem cansar. Eu queria porque queria terminar esse livro rápido pra saber o que acontece. E eu tenho certeza que quando a gente gosta de um livro é assim que tem que ser, né? Terceira pergunta. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Teve um livro que eu fiquei muito curioso desse primeiro semestre, que foi Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu achei a capa linda, todo mundo tava falando, virou um hype louco aí na internet, e eu fiquei muito curioso pra ler esse livro. Ainda não tive a oportunidade, espero ter em breve. Pergunta 4. O livro mais aguardado do segundo semestre? Pra mim, é O Sol da Meia-Noite. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser esse livro, se ela vai cobrir toda a história de Crepúsculo até Amanhecer, ou só de Crepúsculo, né? Porque a quantidade de páginas é bem grande pra um livro só, que vai contar a mesma história de um livro que tinha 400 páginas. Então eu tô realmente curioso, tô querendo saber onde isso vai dar. E assim que eu ler, eu espero gravar um vídeo pra vocês aqui no canal, porque esse é um livro que vai estar todo mundo esperando, não tenha dúvida. 5. O livro que mais te decepcionou neste ano? Depois que eu li Crepúsculo, eu resolvi ler 50 Tons de Cinza. E eu nunca tinha lido essa franquia, eu fiquei muito curioso pra entender um pouquinho sobre ela, saber quais eram as comparações que ela tinha até com Crepúsculo, né, que eu tinha acabado de ler, mas não rolou. Eu até abandonei o livro, foi a maior decepção que eu tive esse ano, assim. Eu já não esperava muito, sabe, mas eu não esperava que fosse ser tão ruim, a experiência fosse ser tão negativa pra mim. 6. O livro que te surpreendeu esse ano? Pra mim foi A Melodia Feroz. Eu fiquei muito surpreso com o quanto esse livro é bom, com o quanto eu me empolgava com a história da Kate e do August, e como que isso foi tomando rumos, assim, que eu já não conseguia mais parar de ler, sabe? Eu virei à noite lendo esse livro e eu achei muito, muito gostoso. A experiência é sensacional e eu já tô curioso pra ler a continuação, né, que é o Dueto Sombrio. Pergunta número 7. Um novo autor favorito? Ele deve ter lançado um livro nesse primeiro semestre ou que você conheceu recentemente? A minha resposta pra essa pergunta vai ter que ser o Jorge Amado, por mais que ele não seja um autor recente, né, ele inclusive já morreu, mas é porque a obra dele que eu li, O Capitães da Areia, foi uma obra maravilhosa. Eu descobri ele ali com aquele livro, eu nunca tinha lido nada dele, e eu acho que realmente foi uma experiência incrível. Ele se tornou um dos meus autores favoritos da vida, assim, facilmente. 8. É a sua quedinha por um personagem fictício mais recente? Então, essa pergunta, eu achei ela bem cabulosa, porque eu fiquei pensando assim, é quedinha amorosa, crush, assim, aquele crushzinho por um personagem, ou é uma quedinha, assim, pelo caráter, pelo estilo do personagem, pela força dele? Independentemente da questão, eu vou colocar, então, algumas personagens, que são algumas meninas, que é, por exemplo, a atriz de Divergente, que eu gostei muito, achei uma boa personagem. A Virgínia de Ciranda de Pedra, que eu também gosto muito. E por que não a Nanette O'Hare, de Todas as Coisas Belas, que foi uma outra personagem que me marcou bastante esse ano. Pergunta número 9, seu personagem favorito recentemente? Pra mim, realmente, por enquanto, ainda a atriz de Divergente, eu gostei muito dessa protagonista. No filme, quando eu assisti, eu não achei lá essas coisas, mas no livro ela tem uma força que é descomunal, ela decide, ela vai, ela faz, é inteligente ao mesmo tempo que ela tem compaixão, ao mesmo tempo que ela é corajosa, então ela é uma personagem quase perfeita. Ela tem todos os atributos pra convencer o leitor de que não tem como você
têm que gostar dela, sabe? Pergunta número 10, um livro que te fez chorar recentemente. Todos os livros do Julian Fuchs me fazem chorar. O Julian Fuchs é um autor brasileiro e eu li dele já A Resistência, que eu já fiz vídeo aqui no canal, mas o livro que eu li no começo do ano dele, que foi A Ocupação, gente, sério, assim, é arrebatador, não tem como você não se emocionar, só se não tiver um coração. Pergunta número 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Pra mim, foi O Mágico de Oz. É um livro fofo, é um livro que tem personagens maravilhosos. Tem a Dorothy, tem o Totó, tem o Leão Covarde, tem o Espantalho. Todos esses personagens são muito fofos, a história é muito bonitinha. E não tinha como eu passar por ela sem dar uns bons sorrisos. Pergunta número 12 é a melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora em 2020. Eu busquei na minha memória que eu tentei lembrar de alguma que eu tenha visto. Não foram muitas, eu não assisti muitas adaptações cinematográficas esse ano. Mas se eu for colocar na ponta do lápis, assim, eu lembro que eu assisti por causa de um dos desafios que eu soltei aqui no canal, que foi Tudo e Todas as Coisas, e eu gostei muito da adaptação, eu achei muito bonitinha. É um livro que eu já li, é um livro que eu sou apaixonado, então quando eu vi aquilo ali tomando forma, e que eles criaram algumas coisas pra não ficar trancados ali dentro da casa dela, sabe? Foi muito, muito legal. Eu gostei muito da linguagem que eles trouxeram pra contar essa história, que é muito fofa. Muito bonitinha. Pergunta número 13 é a sua resenha favorita deste primeiro semestre, seja escrita ou em vídeo. Eu acho que minha resenha favorita, por ser um pouco controversa, foi a resenha que eu fiz de Convergente, que eu gravei recentemente agora, acho que faz uns 3 ou 4 dias que eu postei. Eu achei muito interessante, porque todo mundo tava me falando muito mal desse livro. E eu li ele, assim, na maratona agora, e eu gostei muito. Achei muito legal. Tem defeitos? Tem defeitos. Como qualquer outro livro, vai ter um defeito. Mas eu achei que as qualidades dela e o final, a forma com que a autora decidiu ser corajosa mesmo e sacrificar uma personagem extremamente importante, tá vendo que eu dou conta de falar sem dar spoiler? Pra mim foi uma situação atípica, e uma situação atípica boa, sabe? Eu gostei muito. Então, falar sobre esse livro, pra mim, fez bem. Até porque eu peguei como fio condutor essa ideia de que havia uma certa injustiça com esse livro, igual eu ainda acho que há. Porque não é culpa dele que tenham saído filmes ruins, não é culpa dele que as pessoas tenham esse primeiro contato pelo cinema e que não fiquem nem sabendo de Convergente, e que quando chega a saber de Convergente, já tem uma galera que torceu o nariz por causa do final. Pergunta número 14, qual o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Infelizmente, eu não comprei muitos livros. Eu acho que eu não comprei quase nenhum. Eu comprei o restante da saga Crepúsculo, que eu comprei num sebo, então eu paguei R$10 em cada um. Mas esse ano, até por causa da pandemia, eu ainda não tive essa oportunidade. Última pergunta de número 15. Quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? Eu preciso ler a trilogia Fronteiras do Universo de novo. Eu quero até tirar um tempo pra poder ler. Ultimamente também eu tive uma curiosidade com os livros da Sarah J. Maas. Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas, todos esses livros dela. Eu fiquei muito curioso mesmo. Queria entender, assim, o fascínio que as pessoas têm sobre esses livros. E eu tenho muita vontade de ler os livros do Vinícius Grossos e do Vitor Martins. São dois autores que tratam da temática LGBT, que é algo que eu devia dar um pouco mais de visibilidade aqui no canal, mas que eu ainda não dei. Então, daqui até o final do ano, eu quero ver se eu ingresso nesse universo de literatura LGBTQIA+, que eu acho muito importante, principalmente por me representar. E você quer responder essa tag também? Dá uma olhadinha aí na descrição que eu coloquei todas as perguntas e você pode responder nos comentários pra gente trocar uma ideia e conversar sobre as nossas leituras. Nosso vídeo termina por aqui, eu desejo uma excelente semana pra vocês, boas leituras e até o próximo.